Há um tempo atrás, um primo meu me recomendou este anime, não somente esse, mas vários outros que eu deixei na lista, e eu estou pegando os animes relacionados dessa lista e estou assistindo aos poucos, né? Os que eu estou gostando eu vejo até o final, e os que eu acho meio ruinzinho eu dropo e passo para o próximo. E agora chegou a vez de Ring ni Kakero, que é o anime do Seiya boxeador. O Seiya largou o Zodíaco e decidiu se tornar um grande pugilista. E hoje eu estou aqui justamente para comentar com vocês o que eu achei, qual foi a minha experiência com Ring ni Kakero, e comentar, né, os pontos positivos, os pontos negativos ali, algumas coisas que me incomodaram acerca do anime, mas enfim, eu quero deixar registrado aqui que é um anime legal, é um anime bastante interessante e que vale a pena o teu tempo, tá? Então sem mais delongas, vamos comentar sobre Ring ni Kakero. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é o Wellerson, tudo certo com vocês? Cara, Ring ni Kakero é do mesmo autor de Cavaleiros do Zodíaco, né, que é o Masami Kuramada. Esse foi o primeiro grande sucesso do criador, né? Então a gente meio que tem um pequeno equívoco quando a gente compara o protagonista, que é o Takane, com o Seiya, porque teoricamente o Seiya, né, ele veio depois do Takane. Primeiro veio o Takane e depois veio o Seiya, né? Mas é aquela questão, Cavaleiros é mais famoso aqui no Brasil pra gente, então a gente acaba fazendo essa associação de que o Takane parece o Seiya, e não o oposto, que seria o verdadeiro. Mas a questão é que a gente tem basicamente uma reciclagem de personagem ali, porque é praticamente a mesma pessoa, né? Quando você vê esse cara aí que tá passando na tua tela e você acha que é o Seiya, na verdade não é o Seiya. Esse é o Takane, tá? É o protagonista de Ring ni Kakero, mas parece muito Seiya. Tanto que se eu te disser que na verdade ele é o Seiya e não o Takane, você acabou sendo iludibriado por mim. Porque, na verdade é o Takane mesmo, não é o Seiya. Mas tá vendo como dá pra fazer uma confusão? E a história é meio clichê. Esse é o primeiro ponto que eu queria comentar acerca de Ring ni Kakero. E não necessariamente isso é algo ruim. Porque a gente tá tratando de um shonen, né? Um shonen de porrada, um shonen de boxe. Obviamente a gente vai ter aquela questão, né? Da escalada, né? Do torneio, por exemplo. E a gente vai ver o personagem progredindo gradativamente, né? Encontrando novos adversários e a partir desses novos adversários desbloqueando novos poderes, novas habilidades e desenvolvendo a si mesmo, né? Tendo essa evolução de personagem. Então é uma coisa, né, meio que trivial, que é de praxe a gente acompanhar nesse estilo de narrativa, né? E basicamente Ring ni Kakero, ele vai seguir essa linha aí até o final, pelo menos da primeira temporada, e acredito que o restante deve ser isso. E o início de Ring ni Kakero, ele é interessante porque eu meio que fiquei um pouco perdido ali, pensando assim, eu tô vendo a primeira temporada mesmo, porque tem alguns eventos que acontecem ali que basicamente é como se já tivesse acontecido e eles são apresentados pra gente em formato de flashback. A gente tem aquela meio que sensação de que tá perdendo alguma coisa, só que eu acho que é pra ser daquele jeito, é o formato, não sei. Mas a gente começa a história com uma batalha que tá acontecendo ali, com os dois personagens meio que principais ali. Eu não sei se eles são melhores amigos, mas com certeza eles são dois grandes rivais. Isso é comum, não é de praxe, né? Principalmente em histórias de esporte. A gente tem o Hinata e o Kageyama, o Ippo e o Miyata, então é uma coisa bem comum, e aqui a gente vai ter dois personagens que vão fazer esse duelo aí, né, que é o Takane e o Kenzaki, e a gente começa com uma grande batalha entre os dois. Tá tendo um torneio que vai acontecendo ali, e meio que é o estopim de toda a história futura, porque no meio desse combate entre eles, que já mostra a que veio Ring ni Kakero e como que vai desenvolver as lutas de boxe que estão acontecendo ali, e eu vou comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas a gente vê que tem uma batalha entre eles, o Takane acaba perdendo, mas eles fazem uma grande promessa de se encontrarem num palco mundial para definir qual dos dois vai ser o pugilista maior de todos, sabe? O maior lutador de boxe do Japão ou quiçá do mundo, enfim. Então ali tem uma promessa entre os dois e a história, a partir daí, começa a desenvolver, apresentando outros personagens e iniciando um torneio ali. E é legal porque a gente acompanha o crescimento do Takane, mas ao mesmo tempo a gente vê que as coisas que acontecem ali não é somente mérito dele, mas muito por causa da irmã dele, que é a personagem que está por trás. Então basicamente a irmã é aquela personagem que apoia ele, que auxilia e que ensina. Então basicamente tudo que o Takane sabe foi a irmã dele que ensinou. É basicamente aquela relação do treinador Kamogawa com o Ippo, né? Mais ou menos isso. Então é bem interessante a gente ver que muitas coisas ali, se não fossem pelo auxílio da irmã, o Takane não conseguiria alcançar. Eis que então surge o Champion Carnival, que é o grande
primeiro torneio que é apresentado nessa primeira temporada, e é a partir daí que nós somos apresentados a novos personagens. O Kenzaki ele acaba ficando de fora por uma coisa que acontece na primeira luta que é apresentada pra gente, eu não vou comentar aqui, mas o Takane, ele vai enfrentar esses outros adversários no torneio, e esses personagens que vão surgindo são bem interessantes. Eles têm o seu próprio estilo, né, o seu próprio design ali, cada um, possuem suas trilhas sonoras, algumas são bem marcantes do que outras. Você consegue sentir um pouco de raiva já de alguns desde o início, sabe? Mas um ponto que eu quero comentar, daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, é que necessariamente não existem vilões nesse anime. Mas se teve uma coisa que me incomodou um pouquinho, né, que eu disse que ia comentar um pouco sobre isso, é a questão de como os poderes especiais ali, eles são apresentados. Porque assim, eu li em uma... acho que era uma sinopse, ou era uma resenha, sei lá, sobre o anime. Eu vi que a pessoa utilizou poderes especiais. E eu fiquei com dúvida enquanto eu assisti o anime, porque isso é poder especial? É poder mesmo? Tipo, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball... poderes, sabe? Poderes? Ou é tipo aquela parada de Blue Lock, sabe? Porque Blue Lock não são poderes, mas é um efeito visual ali, entende? E eu fiquei meio assim, sem entender direito se em Ring Nikakero eram poderes ou esses efeitos visuais que Blue Lock utiliza, né? Mas eu li e lá estava escrito poderes especiais e ok. Só que, cara, é meio bizarro como algumas coisas são apresentadas ali pra gente. Eu não vou comentar sobre tudo aqui, mas, poxa, tem uma porrada de momentos ali. O cara está socando ar, né? Tem alguns balões ali na frente. Esse personagem, inclusive, parece o Yoga, né? Dos Cavaleiros do Zodíaco. Ele tá socando simplesmente e do nada ele para de socar e os balões começam a explodir, né? Eles começam a estourar um a um. E se já não bastasse isso, as árvores cortam. Ele meio que corta umas 3 ou 4 árvores, como se fosse um lenhador, sabe? Com um machado cortando as árvores, mas do nada, e as árvores explodem depois. Tudo isso com um soco, cara. E... sinceramente, isso daí talvez seja de menos. Tem outras paradas que acontecem ali. Mas isso é fora das batalhas, é fora do ringue, sabe? As coisas que acontecem no ringue são até interessantes ali. Claro que tem o poder, né, visual ou especial, não sei, mas dentro do ringue acontece de uma maneira interessante, sabe? A mecânica de como funciona é agradável. O que me leva ao próximo ponto, que é acerca do boxe em si, do esporte, e da ação proporcionada por Ring Nikakero. Talvez, se tu já leu Hajime no Ippo, ou assistiu, você vai perceber que ele trata o boxe de uma maneira um pouco mais séria. Claro que aqui a gente tem táticas, a gente tem explicações de algumas coisas, mas eu acredito que não tão detalhado e não tão sério como em Hajime no Ippo. Então, fazendo esse paralelo, né, fazendo essa analogia entre os dois, eu acho que eu posso dizer que Ring Nikakero, ele assume um compromisso menos sério de apresentar sobre o boxe. No sentido de, por exemplo, a gente tem lutas com poderes especiais, sabe? Então, é um grande shonenzão ali, quase como um torneio das trevas, ou aquele torneio de Dragon Ball Super, que os caras têm superpoderes e é ação frenética e tudo mais, diferente de Hajime no Ippo, que também é uma história centrada no boxe, mas que apresenta de uma maneira um pouco diferente. Claro que a gente tem aquela questão visual e tudo mais, só que eu acho que tirando essa parte e focando também no geral, né, tudo que compõe a história de Hajime no Ippo, eu acho que Hajime no Ippo é um pouco mais sério. E Ring Nikakero, ele tem uma temática, claro, tem os seus pontos ali importantes, mas no geral, ele é uma parada mais shonen pra molecada, sabe? É mais ou menos isso, é como se Hajime no Ippo fosse um shonen pros caras mais velhos, pros tiozão, e Ring Nikakero um shonen pra molecada. É basicamente isso. E não que isso seja ruim, tá? Não tem nada a ver com elogiar um em detrimento do outro, e Ring Nikakero ele é ruim porque ele é menos sério do que Hajime no Ippo. Enfim, foi só uma comparação, tá? Só pra tentar elucidar o que eu quero dizer, mas não tem nada a ver com ele ser ruim ou ser bom, é só o estilo dele e eu achei legal, tá? Ele funcionou e eu acho que vai funcionar pra você também se você gostar de boxe e se você gostar de histórias de esporte. E sobre aquilo que eu comentei anteriormente acerca de vilões que não existem nessa história, é basicamente o que acontece em toda boa história de esporte. A gente tem Slam Dunk, a gente tem Haikyuu, a gente tem Cross Game, por exemplo, também, e basicamente em todas essas histórias de esporte, a gente não vai ter, assim, concretizado de fato um vilão, um grande antagonista que a gente pode dizer assim, mas sim um rival, né? Aquele personagem que vai contrapor um pouco com os objetivos do protagonista,
tendo seus próprios objetivos também, e ambos vão rivalizar entre si, que geralmente eles querem alcançar a mesma coisa, e a partir daí vai ter um grande desenvolvimento de ambos os personagens. Então, basicamente é isso que acontece, e em Rin ni Kakero é a mesma coisa. A gente tem esse desenvolvimento acontecendo com o Takane e com o Kenzaki, que é uma grande rivalidade entre os dois, que já começa desde o primeiro episódio. É legal porque não somente ele, mas a gente tem outro personagem ali que eu esqueci o nome, mas desde o princípio da história ele é um pé no saco, chato pra caramba, e a gente começa a odiar ele de verdade, só que no final acaba que dá tudo certo, né? Porque ele não era um grande vilão, ele não tava ali pra atormentar o personagem principal pra sempre, mas ele tava ali pra contrastar um pouco e pra rivalizar, e no final a gente entende que era apenas rivalidade. O que nos leva para o desfecho da primeira temporada da animação de Rin ni Kakero, que é uma grande construção. Toda essa construção de apresentar o protagonista, o seu grande rival, o Champion Carnival e todos os personagens que apareceram depois, e a luta entre eles, e após tudo isso acontecer, toda essa construção ser desenvolvida, a gente chega em um ponto em que um cara dos Estados Unidos aparece e desafia todos eles para uma grande batalha, uma grande disputa ali, que vai acontecer, né, um torneio entre os lutadores de boxe do Japão contra os lutadores de boxe dos Estados Unidos. E então, todos eles, que até então eram rivais, eram inimigos ali e tudo mais, eles vão se aliar, todos vão virar grandes amigos, vão formar um grupo de boxeadores júniors maravilhosos de ouro e não sei o que do Japão para lutar contra esses personagens, esses outros boxeadores dos Estados Unidos, e assim a gente finaliza a primeira temporada de Rin ni Kakero. Seria esse o grande poder da amizade? E além da amizade, né, a gente tem toda aquela questão de determinação e de superação. A gente tem até um personagem ali, que eu esqueci o nome dele, que é um baixinho, ele é o menor do grupo. Por ele ser menor, ele tem que demandar um esforço maior. Então tudo que as pessoas fazem, ele meio que tem que fazer dobrado, porque como ele é pequeno, a estatura dele meio que desfavorece. Então ele tem que se esforçar em dobro para poder alcançar o mesmo objetivo de alguém que treina normalmente. Então é muito interessante essa ideia, porque também é um pilar, né, para ser passado nesse tipo de narrativa, que é a questão da amizade, da determinação e da superação. Bom, e esse daqui foi o vídeo de hoje, comentando sobre Rin ni Kakero. Se tu chegou até aqui é porque é bem provável que tu tenha gostado, na verdade. Então eu peço que tu deixe o teu like nesse vídeo, ajuda pra caramba no engajamento e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês, beleza? E se tu não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações pra tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar. E deixa aqui nos comentários o que você achou de Rin ni Kakero, beleza? Eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!